Ela tinha tudo na mesa: presentes caros, amigos, aplausos. Mas quando o padrasto chegou com uma caixinha simples, ela riu na frente de todo mundo e jogou fora sem nem abrir. Mas não imaginava que o que estava dentro daquela caixa era maior do que ela jamais imaginou e mudaria a vida dela para sempre. A festa estava no auge. Balões coloridos enchiam o teto do salão. As luzes piscavam no ritmo da música e mesas cheias de presentes embrulhados com capricho ocupavam quase metade do espaço. Era o aniversário de 18 anos de Vitória e ela queria que todo mundo soubesse disso. Vestido brilhante, tiara na cabeça, sorriso aberto, ela circulava entre os convidados como se o mundo inteiro tivesse sido criado só para ela naquele dia. E por algumas horas parecia que tinha sido mesmo. Os amigos chegavam em grupos, cada um trazendo presente mais elaborado que o outro. Caixas grandes, sacolas de loja cara, envelopes grossos. Vitória recebia cada um com abraço demorado e aquele sorriso que ela guardava para quando as câmeras estavam apontadas. Fernanda, sua melhor amiga, filmava tudo, cada presente aberto, cada reação, cada momento que podia virar conteúdo. As duas tinham combinado antes. A festa ia parar as redes, e estava parando mesmo. Foi quando a porta do salão se abriu de novo e Gustavo entrou. O pai biológico de Vitória não aparecia fazia meses, mas quando aparecia, aparecia do jeito que ela gostava, chamando atenção. Terno bem passado, sorriso largo, e nas mãos uma caixa enorme embrulhada em papel dourado com laço vermelho vistoso. A festa inteira parou por um segundo. Vitória atravessou o salão correndo e jogou os braços no pescoço do pai como se ele tivesse voltado de uma guerra. Risos, aplausos, Fernanda filmando tudo de perto com o celular levantado. Gustavo ergueu a filha do chão, girou com ela e a cena ficou bonita o suficiente para todo mundo gravar também. Ana, a mãe de Vitória, observava tudo de um canto. Ela sorria, mas era aquele sorriso que cobre uma coisa que dói. Conhecia bem o Gustavo. Sabia exatamente quanto aquela entrada vistosa custava e quanto ela realmente valia. Mas não era o momento. Era a festa da filha. E ela não ia estragar. Do lado de fora, no estacionamento, um carro simples parou devagar numa vaga mais afastada. Tiago desceu devagar, ajeitou a camisa com cuidado, a melhor que tinha, passada com esmero naquela manhã, e ficou parado por um instante, olhando para as luzes do salão lá dentro. Nas mãos, uma caixinha pequena, embrulhada num papel liso com uma fita vermelha, amarrada com cuidado. Simples. Sem laço elaborado, sem papel brilhante, sem tamanho que impressionasse alguém. Ele respirou fundo e entrou. Ninguém parou para receber Tiago, nenhum aplauso, nenhuma câmera virada para ele. Ele atravessou o salão devagar, desviando de grupos de pessoas que conversavam animadas, até chegar perto da mesa de presentes. Colocou a caixinha ali com cuidado, bem no canto, e ficou de pé, olhando ao redor, tentando encontrar um lugar onde não atrapalhasse ninguém. Vitória o viu. Ela estava rindo de alguma coisa que Fernanda tinha falado quando os olhos dela pousaram no padrasto. O sorriso não sumiu, só mudou de qualidade. Ficou diferente. Ela caminhou até a mesa de presentes, pegou a caixinha de Tiago com 2 dedos, como quem pega algo que não quer sujar a mão, e olhou para ele com uma expressão que dispensava palavras. Mas as palavras vieram mesmo assim. "Que isso, Tiago?" Ela riu, erguendo a caixinha no ar para todo mundo ver. "Sério? Isso aqui é o presente?" Fernanda já estava com o celular levantado. Algumas pessoas riram sem nem saber bem por quê, só porque Vitória tinha rido primeiro e o clima pedia. Outros ficaram em silêncio, sem saber onde olhar. "Parece presente de amigo secreto de escritório", Vitória continuou, balançando a caixinha de um lado para o outro. "Quanto será que cabe aqui dentro? Um chaveiro? Um bombom?" Mais risos. Fernanda aproximou o celular ainda mais, garantindo que nada se perdesse. Ana deu um passo à frente.
Vitória. Só o nome. Mas o tom era de aviso. Vitória ignorou. Virou a caixinha, fingiu examinar com atenção exagerada e jogou de volta na mesa sem abrir, com aquele gesto casual de quem descarta algo sem importância. Deixa aqui que eu abro depois, se eu lembrar. Os risos aumentaram. Alguém gritou alguma coisa que arrancou mais gargalhadas. A festa continuou como se nada tivesse acontecido, porque para a maioria das pessoas ali, realmente não tinha acontecido nada. Era só mais um momento engraçado numa noite de festa. Mas Tiago tinha ouvido tudo. Ele ficou parado por alguns segundos, com os olhos na caixinha jogada de qualquer jeito na mesa. Não respondeu, não reclamou, não fez cara de ofendido para chamar atenção. Apenas abaixou a cabeça devagar, colocou o chapéu que tinha tirado ao entrar e começou a caminhar em direção à saída, com aquele passo tranquilo de quem já aprendeu que certas batalhas não precisam ser travadas. Ana foi atrás dele. Tiago, espera! Ele parou, se virou e deu para ela um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Fica com ela, Ana. É a festa dela. Eu tô bem. Você não precisa ir embora. Eu sei. Ele colocou a mão no ombro dela por um segundo. Mas é melhor assim. E saiu. A porta do salão fechou atrás dele sem barulho nenhum. Sem portada, sem cena, sem nada que fizesse alguém na festa virar a cabeça. Tiago foi embora do mesmo jeito que chegou, sem ocupar espaço que não fosse o seu. Ana ficou parada, olhando para a porta fechada por um momento. Depois virou e olhou para a filha, que já estava do outro lado do salão rindo com o pai biológico, completamente alheia. Olhou para a mesa de presentes. A caixinha estava ali, jogada de qualquer jeito no canto, com a fita vermelha levemente amassada. Ela se aproximou devagar e pegou a caixinha nas mãos. Foi quando viu. No papel do embrulho, escrito com caneta numa letra firme e cuidadosa, tinha uma frase pequena que Vitória nem tinha chegado perto de ler. Ana precisou piscar 2 vezes para ter certeza que estava lendo certo. A frase era curta, simples, do tipo que não tenta impressionar ninguém, e foi exatamente por isso que atravessou o peito dela como uma faca. Ela ficou ali parada, segurando a caixinha com as 2 mãos, com a festa acontecendo ao redor como se o mundo não tivesse acabado de mudar de ângulo. A música continuava alta, as pessoas continuavam rindo, Fernanda continuava filmando. E Ana ficou olhando para aquela frase escrita no papel, sentindo alguma coisa afundar dentro dela. A certeza de que tinha deixado passar, por muito tempo, algo que não tinha preço nenhum. Ela não abriu a caixinha ali. Guardou com cuidado na bolsa, foi até o banheiro, fechou a porta e deixou as lágrimas virem. Não de tristeza exatamente. De uma coisa mais funda que tristeza. Aquela sensação de olhar para o lugar certo tarde demais. Do lado de fora, a festa continuava no auge. Vitória sorria, dançava, recebia parabéns. A caixinha tinha sido esquecida. Tiago tinha sido esquecido. Mas alguma coisa tinha mudado naquela noite. E em poucos dias, tudo que Vitória achava que sabia sobre a própria vida viraria do avesso. A festa acabou perto da meia-noite. Os últimos convidados foram saindo aos poucos, deixando para trás copos pela metade, serpentinas no chão e aquele silêncio estranho que toda festa deixa quando termina. Vitória tinha saído antes do fim com um grupo de amigos para continuar a comemoração em outro lugar. Nem se despediu direito da mãe. Só mandou mensagem dizendo que ia dormir na casa de Fernanda e que buscasse os presentes no dia seguinte. Ana ficou sozinha no salão, ajudando a arrumar o que dava. Empilhou algumas caixas, dobrou toalhas de mesa, fez o que as mãos pediam, enquanto a cabeça estava em outro lugar completamente. A caixinha de Tiago continuava dentro da bolsa dela. Ela não tinha conseguido parar de pensar naquilo a noite inteira. Naquela frase escrita no papel, nas palavras simples que não saíam da cabeça. Quando chegou em casa, a casa estava quieta. Tiago não estava lá.
Ela foi até o quarto, sentou na beira da cama e tirou a caixinha da bolsa. Ficou segurando por um tempo antes de fazer qualquer coisa. Olhou para a frase escrita no papel de embrulho uma vez mais. Aquelas palavras que Vitória nem tinha chegado perto de ler porque tinha descartado tudo rápido demais para se importar com detalhes. Estava escrito assim, com aquela letra firme e inclinada de Tiago. Não é muito, mas é tudo que eu tenho para dar. Ana fechou os olhos por um segundo. Depois começou a abrir o embrulho devagar, com cuidado, como se desfazer aquele papel com pressa fosse desrespeitar alguma coisa. Dentro da caixinha, embrulhados num pedaço de tecido dobrado com esmero, havia 2 itens, uma chave e um papel dobrado em 4 com um endereço escrito à mão. Só isso. Ela virou a chave entre os dedos, examinou o endereço e não entendeu nada. Não era um endereço que ela reconhecia. Não era perto de casa, não era perto do trabalho de Tiago, não era lugar nenhum que ela associasse a ele. Era de outro bairro, numa rua que ela nunca tinha ouvido falar. Tentou ligar para Tiago. Chamou uma vez, 2, 3. Nada. Caixa postal. Mandou mensagem. Ficou olhando para a tela esperando os 2 risquinhos azuis que não vieram. Desligou a luz. Deitou e ficou de olho aberto no teto até o sono chegar. Daquele jeito ruim, interrompido, que não descansa ninguém. Nos dias que se seguiram, Tiago não apareceu. Não foi trabalho de um dia, não foi 2. Sumiu. Ana ligava e caía na caixa postal. Mandava mensagem e ficava no vácuo. Passou a noite esperando ouvir a chave na fechadura e a porta abrindo. Nada. A cama do lado dela ficou fria. E ela foi dormir abraçada na própria incerteza, sem entender o que tinha acontecido de verdade. Tentou não demonstrar para Vitória, que voltou para casa 2 dias depois da festa com sacolas de compras nos braços e o humor de quem não deve nada para ninguém. Gustavo tinha depositado uma quantia generosa na conta dela como presente, além da caixa dourada, que, quando aberta, revelou um notebook novo e um envelope com dinheiro. Vitória estava no mundo dela, gastando, planejando uma viagem com Fernanda, vivendo como se a festa tivesse sido o começo de uma fase nova e não o fim de alguma coisa que ela ainda não sabia que tinha perdido. Ana observava a filha e sentia aquela mistura pesada de amor e preocupação que só mãe conhece. Não falou nada sobre Tiago. Não falou nada sobre a caixinha. Esperou. Foi na tarde do 4º dia que o celular dela tocou com um número que ela não tinha na agenda. Atendeu na 2ª chamada. Ana. A voz era de mulher, velha, firme, mas com alguma coisa suave por baixo. Aqui é Clarice, a mãe do Tiago. Ana ficou parada. Ela tinha visto Dona Clarice poucas vezes, 1 ou 2 reuniões de família, em datas comemorativas, nada mais. Não tinham intimidade, não tinham o hábito de se ligar. O fato de a mulher estar ligando agora, assim, sem avisar, já era suficiente para fazer o coração de Ana acelerar. Dona Clarice, que bom ouvir sua voz. O senhor está bem? Aconteceu alguma coisa com o Tiago? Houve uma pausa do outro lado. Não longa, mas pesada. Ele está bem, mas você precisa saber quem meu filho realmente é, Ana, antes que seja tarde demais para você entender o que tem do seu lado. Ana foi até a casa de Dona Clarice no dia seguinte. Era uma casa pequena, num bairro simples, com jardim na frente, cuidado com aquele carinho de quem não tem muito, mas zela pelo que tem. Dona Clarice abriu a porta antes mesmo de Ana bater. Devia estar esperando desde cedo. Era uma mulher de cabelos brancos, costas levemente curvadas pelo tempo, mas com um olhar que não tinha nada de fraco. Olhos escuros, diretos, do tipo que vê mais do que a maioria. Entra, ela disse, só isso. A casa cheirava a café passado e a algo que Ana não soube nomear. Talvez tempo, talvez história guardada em cada canto. Sentaram na sala, numa mesinha de centro com toalha bordada, e Dona Clarice serviu café sem perguntar se Ana queria. Depois ficou em silêncio por um momento, com as mãos ao redor da xícara, como quem organiza as palavras antes de soltá-las.
Você conhece meu filho há quanto tempo? Ela perguntou. Quase 4 anos, Ana respondeu. E você sabe o que aconteceu com ele antes de te conhecer? Ana hesitou. Ele me contou que passou por um período difícil, que perdeu o emprego, que recomeçou do zero, mas ele nunca entrou muito em detalhes e eu nunca quis forçar. Dona Clarice assentiu devagar. Ele nunca entra em detalhes. Esse é o problema. Tiago guarda tudo dentro. Sempre guardou, desde pequeno. Você chora, você fala, você processa. Ele não. Ele dobra, enfia no fundo e continua andando como se o peso não existisse. Ela levantou, foi até um móvel no canto da sala e voltou com uma foto na mão. Colocou na mesa na frente de Ana. Era Tiago, mais jovem, talvez uns 10 anos atrás. Estava sorrindo. Um sorriso que Ana nunca tinha visto nele, largo, despreocupado, com aquele jeito de quem ainda não sabe o que está por vir. E no colo dele, uma criança pequena, um menino de talvez 3 anos, com o mesmo formato de rosto de Tiago, rindo com a boca aberta para a câmera. Quem é esse menino? Ana perguntou, embora alguma coisa dentro dela já soubesse que a resposta não seria simples. O nome dele era Gabriel, Dona Clarice disse, e o uso do passado caiu na sala como uma pedra dentro de água quieta. Era o filho do Tiago. Ana ficou parada, olhando para a foto. Dona Clarice contou devagar, sem pressa, com aquela cadência de quem revive cada palavra enquanto fala. Tiago tinha se casado jovem com uma mulher chamada Renata. Tinham construído uma vida juntos. Uma empresa pequena de transporte, um apartamento comprado no financiamento, um filho que era a razão de tudo. Gabriel nasceu saudável, cresceu bem pelos primeiros 2 anos, e então o médico encontrou alguma coisa que não devia estar lá. Uma condição séria, rara, que precisava de tratamento caro, especializado, demorado. Tiago não piscou. Vendeu a empresa. Vendeu o apartamento, vendeu o carro, assinou papel atrás de papel sem hesitar, sem reclamar, sem fazer conta do que estava perdendo. Tudo que ele e Renata tinham construído ao longo de anos foi se transformando em tratamento médico, em consultas, em procedimentos, em esperança comprada à prestação. Ele nunca reclamou? Ana perguntou baixinho. Nunca, Dona Clarice respondeu. Uma vez eu perguntei se ele estava bem, se estava conseguindo aguentar. Sabe o que ele me disse? Ela parou, passou a mão na borda da xícara. Disse que enquanto o Gabriel estivesse vivo, ele tinha tudo o que precisava. Ana sentiu a garganta apertar. O tratamento durou quase 2 anos. Gabriel brigou com uma garra que comovia todo mundo no hospital. Havia dias bons, dias que davam esperança, dias que pareciam virada. E havia dias que despedaçavam tudo de novo. No fim, ele não resistiu. Gabriel foi embora numa manhã quieta, com Tiago segurando a mãozinha dele do lado de fora da sala, porque não tinham deixado ele entrar a tempo. Ele ficou sabendo pela enfermeira, de pé no corredor, com a camisa ainda do dia anterior, porque não tinha ido em casa trocar. Dona Clarice parou de falar por um momento. Pegou um lenço do bolso do avental e pressionou contra os olhos com aquela discrição de quem chora, mas não quer fazer disso um espetáculo. Depois que o Gabriel foi embora, ela continuou. Tiago ficou um tempo que eu não consigo descrever. Não foi do jeito que as pessoas falam. Ele não ficou na cama, não parou de trabalhar. Ele foi para o oposto. Trabalhou igual louco. Pedreiro, motorista, carregador, pintor de parede. O que aparecesse, ele pegava, como se precisasse cansar o corpo para não deixar a cabeça pensar. Renata não aguentou o peso. Foi embora alguns meses depois. Não por maldade. Dona Clarice fez questão de dizer isso, mas porque a dor dos dois juntos ficou grande demais para caber num mesmo lugar. E Tiago ficou sozinho. Com as dívidas, com o trabalho braçal e com aquele silêncio que ele aprendeu a carregar como se fosse parte do próprio corpo. Foi aí que ele te conheceu, Dona Clarice disse olhando para Ana. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho sorrir de novo. Não aquele sorriso de antes.
Esse nunca voltou completamente, mas um sorriso. E quando ele me falou de você e da Vitória, eu pensei, graças a Deus. Graças a Deus, ele encontrou uma família. Ana estava chorando. Não percebeu exatamente quando as lágrimas tinham começado. Elas simplesmente estavam lá, escorrendo sem pedir licença. A chave, ela disse de repente, lembrando. Ele deixou uma chave na caixinha, com um endereço. Dona Clarice assentiu como se já soubesse. Eu sei o que é aquilo. Ele me contou faz algumas semanas. Disse que ia dar para Vitória no aniversário. Ela parou. Ana, meu filho trabalhou anos para isso, pagando todo mês escondido sem falar para ninguém, nem para você. Ana abriu a bolsa com mãos que não estavam muito firmes, tirou o papel com o endereço e olhou para ele de novo. O que tem nesse endereço, Dona Clarice? A mulher colocou a mão por cima da mão de Ana na mesa, com aquela firmeza calma de quem já viu muita coisa e sabe que a verdade, por mais que doa, sempre é melhor do que o vazio. Um apartamento, ela disse, no nome da Vitória, pago e quitado. O papel tremeu levemente na mão de Ana. Do outro lado da cidade, Vitória mandava mensagem para Fernanda planejando a viagem, sem nenhuma ideia do que existia dentro de uma caixinha que ela tinha jogado de lado sem nem abrir. Ana saiu da casa de Dona Clarice com as pernas pesadas e a cabeça cheia de coisas que não cabiam direito no lugar. O sol estava descendo quando ela entrou no carro, e ela ficou parada por alguns minutos com as mãos no volante, sem ligar o motor. A foto de Tiago com Gabriel no colo continuava na cabeça. Aquele sorriso largo, despreocupado, de um homem que ainda não sabia o tamanho do que estava por vir. Ela tinha vivido quase 4 anos do lado de Tiago. Tinha dormido do lado dele, tinha tomado café com ele toda manhã, tinha brigado por bobagem e feito as pazes sem muito barulho. Achava que o conhecia, achava que entendia aquele silêncio dele, aquele jeito quieto de resolver as coisas sem precisar de audiência. Mas o que Dona Clarice tinha contado naquela tarde jogou tudo isso numa perspectiva completamente diferente. Ela não tinha conhecido Tiago. Tinha conhecido o que sobrou de Tiago depois que a vida passou por cima dele. Ligou o carro e foi embora, sem conseguir parar de pensar. Em casa, Vitória estava na sala com o notebook aberto pesquisando passagens. Mal olhou quando a mãe entrou. Mãe, você sabia que tem voo direto para Cancún por um preço bom agora? Eu e a Fernanda estamos pensando em ir no mês que vem. Ana parou na entrada da sala e olhou para a filha por um momento. Vitória estava de cabelo preso, pernas cruzadas no sofá, com aquela expressão de quem tem o mundo na palma da mão. Bonita, jovem, completamente alheia. A Fernanda confirmou a viagem? Ana perguntou com uma calma que ela mesma não esperava ter. Quase. Ela está vendo com o pai dela. Vitória fechou o notebook e olhou para a mãe pela primeira vez desde que ela tinha entrado. Você tá bem? Tá com uma cara estranha. Tô cansada. O Tiago voltou? Ana ficou quieta por um segundo. Ainda não. Vitória deu de ombros, um gesto pequeno, casual, que dizia tudo sobre o quanto aquilo importava para ela. Ele sempre some assim quando fica emburrado. Já vai voltar. Abriu o notebook de novo. Ana foi para o quarto, fechou a porta, sentou na cama e ficou olhando para a chave que estava em cima da mesinha de cabeceira desde a noite anterior. Pequena, envelhecida nas bordas, com um número gravado que correspondia ao apartamento, cujo endereço estava no papel dobrado ao lado. Pegou o celular e tentou ligar para Tiago de novo. Caixa postal. Dessa vez, ela deixou o recado. A voz saiu mais trêmula do que ela queria. Tiago, eu fui na sua mãe hoje. Ela me contou sobre o Gabriel. Pausa. Eu precisava te ligar. Não para cobrar nada. Só para dizer que eu precisava saber disso. E que eu queria muito que você tivesse me contado antes. Ela parou de novo. Engoliu alguma coisa que estava subindo. Volta para casa. Desligou. Ficou olhando para o teto até o sono vir. No dia seguinte, Ana foi até o endereço.
O bairro era tranquilo, de ruas arborizadas e prédios novos que ainda tinham aquele cheiro de construção recente. Ela estacionou na frente do número que estava no papel e ficou olhando para o prédio por um instante antes de sair do carro. Era um edifício simples, sem ostentação, mas bem cuidado. Portaria limpa, jardim aparado, aquele aspecto de lugar que foi feito para durar. Entrou, falou com o porteiro, mostrou a chave, o homem olhou o número gravado, consultou um caderno e apontou para o elevador. 5º andar, apartamento 52. Ana subiu sozinha no elevador. Quando a porta abriu no 5º andar, o corredor estava vazio e silencioso. Ela caminhou até o apartamento 52, ficou parada na frente da porta por um segundo e então colocou a chave na fechadura. A porta abriu. O apartamento estava mobiliado, não com luxo, mas com cuidado. Cada móvel escolhido com atenção, cada detalhe no lugar certo. Uma sala com sofá claro e estante de madeira. Uma cozinha completa com bancada clara e armários novos. Um quarto com cama de casal, guarda-roupa embutido e uma janela que dava para a copa de árvore lá fora. Tudo limpo, tudo pronto, tudo esperando por alguém. Ana caminhou devagar pelos cômodos, passando os dedos nas superfícies. Tentava imaginar Tiago escolhendo aquela estante, decidindo a cor daqueles armários, vindo toda semana acompanhar o andamento, sozinho, sem contar para ninguém. Foi quando a porta do apartamento ao lado se abriu e uma mulher de meia idade apareceu no corredor com uma sacola de compras. Viu Ana parada na entrada do 52 e parou. "Ah, você é da família?" Ela perguntou com um sorriso. "Sou." Ana respondeu sem pensar muito. "Que bom. Esse apartamento ficou pronto faz uns 2 meses, mas nunca ninguém vinha morar. Só o rapaz que aparecia para ver as obras." A mulher ajeitou a sacola no braço. Um homem simples, chapéu, jeito quieto. Vinha toda semana, olhava tudo, conversava um pouco comigo às vezes. Uma vez, eu perguntei para quem era o apartamento e ele disse que era para a filha. Falou com um sorriso tão bonito. Ela pausou. "Faz umas 3 semanas que ele não aparece. Tô até com saudade." Ana agradeceu sem conseguir dizer muito mais do que isso. Voltou para dentro, fechou a porta e encostou as costas na parede do corredor do apartamento. Respirou fundo uma vez, 2, e então as lágrimas vieram de um jeito que não tinha como segurar. Não foram lágrimas delicadas, foram aquelas que chegam do fundo, as que a gente guarda sem perceber, até que o corpo decide que já chega. Tiago tinha perdido o filho, tinha perdido a empresa, o apartamento, o carro, tinha perdido o casamento, tinha começado do zero carregando peso e sem pedir ajuda a ninguém. Tinha chegado na vida dela quieto, tinha aprendido a amar de novo sem alarde e tinha passado anos construindo um presente para uma menina que nunca tinha dado a ele nem um olhar de respeito e nunca tinha dito nada. Quando Ana voltou para casa naquela tarde, Vitória estava no sofá com o celular na mão e uma expressão que Ana não tinha visto nela em muito tempo. Algo diferente, menos à vontade. "Mãe!" ela disse quando Ana entrou, sem tirar os olhos da tela. "Você viu que o vídeo da minha festa tá com um monte de comentário estranho?" Ana largou a bolsa na cadeira. "Que tipo de comentário?" "Gente falando mal de mim." Vitória virou o celular para mostrar a tela, com uma expressão que tentava parecer indiferente, mas não conseguia esconder o incômodo. Por causa do presente do Tiago. "A Fernanda postou o vídeo e ficou uma galera comentando que eu fui grossa, que eu fui mal agradecida, essas coisas." Ana olhou para a tela por um segundo. Depois olhou para a filha. "E você foi?" Vitória abriu a boca, fechou. "Mãe, perguntei se você foi grossa." O silêncio que veio depois era diferente dos silêncios comuns. Tinha peso. Tinha alguma coisa se movendo por baixo que Vitória ainda não estava pronta para nomear. Não sabia o que tinha na caixa. Ela disse por fim, com uma voz levemente menor do que o normal. "Ninguém sabe o que tem dentro de nada antes de abrir." Ana respondeu.
e não disse mais nada. Foi para o quarto, pegou a caixinha de cima da mesinha, voltou para a sala e colocou na frente de Vitória sobre a mesa de centro. A filha olhou para a caixinha, depois olhou para a mãe. Abre, Ana disse simplesmente. Eu posso abrir depois. Abre agora, Vitória. Tinha algo no tom de Ana que não era raiva. Era pior do que raiva. Era aquela seriedade quieta que aparece quando alguém já passou do ponto de discutir e só quer que a verdade chegue logo. Vitória pegou a caixinha. Leu a frase no papel do embrulho. Não é muito, mas é tudo que eu tenho para dar. E ficou parada por um segundo, com os olhos naquelas palavras. Depois abriu devagar. Tirou a chave. Tirou o papel dobrado com o endereço. Ficou olhando para os 2 itens na palma da mão, sem entender. O que é isso? Ela perguntou baixinho. Ana ficou de pé na frente dela, com os braços cruzados e os olhos marejados que ela não tentou esconder. É tudo que ele tinha para dar, ela disse, e era muito mais do que você imagina. Vitória olhou para a chave, olhou para o papel, olhou para a mãe, e pela primeira vez naquela história toda, o sorriso fácil de Vitória não apareceu. O vídeo tinha 48 mil visualizações quando Vitória acordou no dia seguinte. Ela ficou olhando para a tela por um tempo sem conseguir processar direito o número. Não era o tipo de viral que ela tinha imaginado quando combinou com Fernanda de filmar tudo na festa. Tinha imaginado comentários sobre o vestido, sobre a decoração, sobre ela. E tinha comentários sobre ela, só que não do jeito que esperava. Que situação mais constrangedora. O homem foi lá com amor e ela jogou na cara dele, na frente de todo mundo. Olha a carinha dele quando ela jogou a caixinha de lado. Dói só de ver. Eu nunca mais falaria com essa menina. Vitória rolou a tela para baixo tentando achar algum comentário do lado dela. Tinha alguns, sempre tem, mas eram minoria e os que defendiam ela soavam fracos até para ela mesma. O grosso dos comentários era do lado de Tiago, de um homem que nem sabia que estava sendo filmado, que tinha saído daquela festa sem fazer a menor cena, e que mesmo assim tinha conquistado a empatia de 48 mil estranhos só pela forma como abaixou a cabeça e foi embora. Ela fechou o aplicativo, abriu de novo, fechou outra vez, mandou mensagem para Fernanda. Você precisava ter postado esse vídeo? A resposta demorou mais do que o normal. Quando veio era curta. Achei que ia ser engraçado. Desculpa. Vitória ficou olhando para a resposta. Tinha alguma coisa ali que não estava certo. Não no conteúdo, mas no tom. Fernanda sempre respondia com áudio longo, com emoji, com aquela energia toda que tomava espaço. Aquela resposta seca de 6 palavras era diferente. Era o tipo de resposta que alguém manda quando quer encerrar uma conversa sem precisar explicar por quê. Ela mandou outro texto. A gente ainda tá de boa, né? Viagem continua? Dessa vez a espera foi mais longa ainda. Acho que não vou conseguir ir. Meu pai complicou. Desculpa. Vitória ficou com o celular na mão por um bom tempo depois disso. Ligou para Fernanda. Chamou uma vez, 2. A terceira foi direto pro voicemail. Mandou mais uma mensagem perguntando se podia ligar. Ficou esperando os 2 risquinhos azuis que não vieram. Nos dias seguintes, o vídeo continuou crescendo. Vitória parou de conseguir ignorar. Cada vez que abria qualquer rede social, aparecia alguma coisa relacionada. Uma pessoa compartilhando, um perfil comentando, alguém que tinha visto e marcado amigos. O rosto dela estava ali em loop, rindo com a caixinha erguida no ar, enquanto Tiago ficava parado com aquela expressão que todo mundo que assistia reconhecia como a de alguém que está engolindo uma dor sem fazer escândalo. Colegas que ela mal conhecia começaram a se comportar diferente, não de forma agressiva, pior. Com aquele distanciamento educado que dói mais do que qualquer confronto, porque ninguém te dá a chance de se defender. Simplesmente param de te incluir, param de te marcar, param de te convidar. Uma menina que estudou com ela por 2 anos e sempre foi simpática parou de responder stories.
Um grupo de conhecidos que sempre interagiam sumiram ao mesmo tempo, como se tivessem combinado. Vitória começou a entender na prática o que significa ser o lado errado de uma história, que todo mundo já escolheu o lado. E então veio o Gustavo. Ela ligou para o pai numa tarde, mais por impulso do que por necessidade real. Queria ouvir uma voz que não a fizesse se sentir culpada. Gustavo atendeu na terceira chamada com uma pressa na voz, que ela notou na hora. Filha, que foi? Tô em reunião. Queria só conversar um pouco, pai. Tô passando por uma situação. Me manda mensagem depois, tá? Agora não é hora. Ele desligou antes que ela terminasse a frase. Vitória ficou olhando para o celular com aquela sensação estranha de quem leva um tranco que não esperava. Não era a primeira vez que Gustavo cortava uma conversa, mas tinha sempre uma embalagem melhor, um "te ligo mais tarde", um áudio de desculpa que chegava horas depois. Dessa vez, não tinha tido nada disso. Esperou o dia inteiro. Nenhum retorno. Mandou mensagem no dia seguinte. Pai, tudo bem com você? Leu. Não respondeu. Ela tentou mais 2 vezes ao longo da semana. Cada tentativa ficava sem resposta por mais tempo. Na última, a mensagem nem ficou azul, só entregue, como se o celular de Gustavo tivesse parado de existir para ela. Vitória não era ingênua o suficiente para não perceber o que estava acontecendo. Tinha crescido vendo o pai aparecer e desaparecer em ciclos, sempre com uma justificativa nova, sempre com um presente que tentava cobrir o tamanho da ausência. Sabia no fundo que Gustavo era bom em aparecer quando as coisas estavam fáceis. O problema era que as coisas tinham deixado de estar fáceis. Descobriu por uma tia, numa mensagem de áudio que não era para ela ter recebido, que Gustavo estava com problemas sérios. Dívidas que vinham de longe, negócios que tinham desandado, uma situação que ele havia escondido enquanto conseguiu manter a aparência. Os presentes da festa, o notebook, o envelope com dinheiro, tudo aquilo tinha sido comprado no limite. Uma última entrada vistosa antes que a cortina fechasse. Ela releu o áudio 3 vezes. Depois, ficou sentada no quarto em silêncio por um tempo que ela não soube medir. O pai que ela tinha escolhido, o pai que aparecia com presente dourado e entrava no salão com aplausos, tinha sido uma fachada bem montada o tempo inteiro. E ela tinha preferido aquela fachada ao homem simples que chegou com uma caixinha pequena e saiu sem fazer barulho. Foi nessa semana que ela foi até a mesa onde tinha deixado a caixinha na noite da festa. Não estava lá. Vitória revirou a sala, olhou nas prateleiras, foi até a cozinha, voltou. Nada. Chamou a mãe. Ana apareceu na entrada da sala com uma expressão que não entregava nada. O que foi? A caixinha do Tiago. Cadê? Eu guardei. Por quê? Porque alguém precisava guardar. A resposta foi seca, sem crueldade, mas sem espaço para contestação. Vitória sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era raiva exatamente. Era uma mistura de coisas que ela ainda não sabia separar direito. Eu quero a caixinha. Ana a estudou por um momento. Depois foi até o quarto, voltou com a caixinha nas mãos e colocou sobre a mesa de centro na frente de Vitória. Ficou de pé, esperando. Vitória olhou para a caixinha. Era menor do que ela lembrava. Ou talvez ela nunca tivesse olhado de verdade. Só erguido no ar para fazer graça. Pegou com as 2 mãos. Leu a frase no papel do embrulho pela primeira vez de verdade, sem pressa, sem câmera na cara. Não é muito, mas é tudo que eu tenho para dar. Ficou um tempo com os olhos naquelas palavras. Passou o polegar devagar sobre a letra firme e inclinada de Tiago. Aquela caligrafia de homem que aprendeu a escrever com cuidado porque sabia que cada palavra ocupava espaço. Abriu a caixinha, tirou a chave. Tirou o papel dobrado com o endereço. Ficou olhando para os 2 itens na palma da mão aberta, sem conseguir entender o que estava segurando. Virou a chave de um lado para o outro. Olhou para o endereço. Nada fazia sentido ainda. Olhou para a mãe com uma expressão que era, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente perdida.
sem arrogância, sem sarcasmo, sem aquela camada de segurança que ela usava para não precisar de ninguém. "O que é isso?" ela perguntou. A voz saiu pequena. Ana ficou parada na frente dela, com os olhos marejados que não tentou esconder, e respondeu com aquela calma que às vezes é mais pesada do que qualquer grito. "É tudo que ele tinha para dar, e era muito mais do que você imagina." Vitória olhou para a chave de novo, e pela primeira vez desde a festa, o chão embaixo dos pés dela pareceu menos firme do que sempre foi. Ana não dormiu bem naquela noite. Ficou deitada ouvindo o silêncio do apartamento, aquele silêncio diferente, mais pesado, do tipo que ocupa espaço. A cama do lado dela continuava vazia. O travesseiro de Tiago estava no mesmo lugar que ele tinha deixado na última manhã em que esteve ali, levemente amassado, como se ele tivesse saído por alguns minutos e fosse voltar. Não tinha voltado. Ela ficou olhando para o teto pensando em Vitória, segurando aquela chave com as mãos, naquele olhar perdido que a filha tinha. Aquele olhar sem a camada de segurança que ela sempre usava para não precisar de ninguém. Era a primeira vez, em muito tempo, que Ana tinha visto a filha de verdade. Sem a armadura, sem o sorriso calculado. Só uma menina segurando uma chave que não entendia, olhando para a mãe pedindo resposta. Ana tinha ido dormir sem dar a resposta inteira. Não por crueldade, mas porque sabia que algumas verdades precisam de tempo para ser recebidas. Jogar tudo de uma vez em cima de Vitória ia fazer ela se fechar. Era preciso deixar a curiosidade trabalhar primeiro. Deixar a chave pesar na mão dela durante a noite. Vitória apareceu na cozinha antes das 8 da manhã. Ana estava de costas preparando o café quando ouviu a filha entrar. Esperou. Vitória ficou parada na entrada da cozinha por alguns segundos sem dizer nada, e esse silêncio já era diferente dos silêncios dela de antes. Antes, os silêncios de Vitória eram de quem não tem nada urgente para dizer. Esse era de quem tem coisa demais e não sabe por onde começar. "Eu quero ir ver", Vitória disse por fim. Ana não perguntou o quê. Serviu 2 xícaras de café, colocou uma na frente da cadeira da filha e sentou do outro lado da mesa. "Então vamos." Foram no carro de Ana. Vitória ficou o caminho inteiro, olhando pela janela com a chave entre os dedos, virando de um lado para o outro sem perceber que estava fazendo isso. Não falou muito. Ana também não forçou conversa, deixou o silêncio trabalhar. Quando o prédio apareceu lá na frente, Vitória ficou olhando para a fachada sem sair do carro por um momento. "É aqui?" "É aqui." Entraram juntas. O porteiro reconheceu Ana da visita anterior e acenou com a cabeça. No elevador, Vitória ficou olhando para o número do andar sem piscar. 5º andar. As portas abriram. O corredor estava vazio e silencioso, igual da última vez. Vitória caminhou devagar até o apartamento 52. Ficou parada na frente da porta com a chave na mão. Ana ficou um passo atrás, deixando espaço. A filha colocou a chave na fechadura. Abriu. O que aconteceu nos primeiros minutos dentro do apartamento foi uma coisa que Ana nunca ia esquecer. Vitória entrou devagar, quase na ponta dos pés, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Passou os olhos pela sala. O sofá claro, a estante de madeira, a janela com luz da manhã entrando. Foi até a cozinha, passou a mão na bancada. Foi até o quarto, ficou parada na porta olhando para a cama arrumada e para o guarda-roupa fechado. Não disse nada. Voltou para a sala e ficou parada no meio do espaço, com os braços caídos ao lado do corpo. Ana a observava da entrada sem se mover. "Ele fez isso", Vitória disse. Não era pergunta. Fez. Para mim. Para você. Vitória ficou em silêncio por um tempo longo. Depois foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Por quanto tempo ele pagou isso? Sua avó disse que foram anos, pagando todo mês, escondido sem contar para ninguém. A respiração de Vitória mudou. Ana viu as costas da filha subirem e descerem de um jeito mais lento, mais forçado. O jeito de quem está tentando controlar alguma coisa que não quer ser controlado.
Foi quando a porta do apartamento ao lado se abriu e a vizinha apareceu no corredor. Ela viu Ana e reconheceu na hora. Depois olhou para Vitória e o rosto dela abriu num sorriso genuíno. Você deve ser a filha, ela disse. Vitória se virou. Sou. Eu conheci seu pai. Vinha aqui toda semana. A mulher falou com aquela naturalidade de quem não sabe o peso do que está dizendo. Homem quieto, mas prestativo. Uma vez ajudou a carregar uma caixa pesada para mim sem eu nem pedir. Só viu que eu estava com dificuldade e foi lá. Depois perguntei o nome dele e ele disse, Tiago. Perguntei para quem era o apartamento e ele sorriu daquele jeito e disse, para minha filha. Me falou assim, sabe? Com aquele orgulho quieto de pai. Vitória ficou parada, ouvindo sem conseguir responder. A vizinha não percebeu o impacto do que tinha dito. Ou percebeu e teve sabedoria suficiente para não fazer escândalo disso. Desejou bom dia e foi embora com sua sacola. O corredor ficou vazio de novo. Vitória ficou parada na porta do apartamento com os olhos fixos no chão. Ana esperou. Sempre esperou, era o que ela sabia fazer melhor. Ele me chamava de filha, Vitória disse baixinho. A voz saiu diferente, menor. Para ela, ele falou que era para a filha dele. Era, mas eu nunca deixei ele ser meu pai. Ana não respondeu. Não precisava. Elas ficaram no apartamento por mais algum tempo. Foi Vitória quem encontrou a carta. Estava dentro do guarda-roupa do quarto, num envelope simples pousado na prateleira de cima. Como se Tiago soubesse que quem fosse abrir aquele guarda-roupa ia ser ela. O envelope tinha o nome dela escrito na frente, com aquela letra firme e inclinada que Ana já conhecia. Vitória pegou o envelope com cuidado, sentou na beira da cama, abriu. A carta tinha várias páginas escritas à mão, frente e verso, com aquela letra que não tentava ser bonita, só tentava ser legível, cuidadosa, honesta. Ana ficou na porta do quarto enquanto Vitória lia. Não leu por cima do ombro, não perguntou nada. Só ficou ali, porque às vezes a presença é suficiente e qualquer palavra a mais estraga. Vitória leu em silêncio por vários minutos. Em algum ponto as lágrimas começaram, primeiro devagar, depois sem controle. Ela não limpou, deixou escorrer. Continuou lendo com a visão embaçada, virando página por página com aquela concentração de quem sabe que está segurando algo que não vai poder desler. Quando terminou, fechou as páginas com cuidado, colocou de volta no envelope e ficou segurando no colo com as duas mãos. Ana se aproximou devagar e sentou ao lado dela na cama. Ele contou sobre o Gabriel, Vitória disse. A voz estava rouca. O filho dele que foi embora. Eu sei. Ele disse que quando me conheceu, ele ainda estava aprendendo a andar de novo. Ela parou, respirou. Disse que eu nunca precisei gostar dele, que ele só queria que eu tivesse uma vida boa. Que esse apartamento era para que eu nunca precisasse depender de ninguém que não merecesse minha confiança. As últimas palavras saíram com um tremor que Vitória não conseguiu esconder. Ele escreveu uma coisa no final. Ela continuou. Escreveu assim: Nunca precisei que você me chamasse de pai. Só precisava saber que você estava bem. E se você está lendo isso, é porque alguém te deu essa chave. E isso significa que eu consegui. Significa que cumpri minha parte. Ana fechou os olhos por um segundo. Vitória dobrou o envelope com cuidado, segurou contra o peito e ficou em silêncio por um momento que durou o tempo que precisava durar. Depois, virou para a mãe com os olhos vermelhos e uma expressão que Ana não via no rosto da filha desde que ela era muito pequena. Antes da adolescência, antes da arrogância, antes de tudo. Mãe, onde ele está? Ana abriu a boca. Fechou. Aquela era a pergunta que ela não queria ter que responder. Ele foi embora, Vitória. Deixou um bilhete dizendo que não queria ser fardo para ninguém. Ela pausou. Eu não sei onde ele está. Vitória ficou olhando para a mãe por um longo momento. Depois se levantou, guardou o envelope na bolsa e disse com uma voz que Ana nunca tinha ouvido nela. Firme, decidida, sem sombra de arrogância. Então eu vou achar.
Vitória foi até a casa de Dona Clarice no mesmo dia. Pegou um ônibus sozinha, coisa que não fazia tempo. Ficou de pé no corredor lotado, segurando a barra de metal com uma mão e a bolsa com a outra, balançando no ritmo das curvas, sem fone de ouvido, sem celular na frente do rosto. Só pensando. O envelope com a carta de Tiago estava dentro da bolsa e ela sentia o peso dele como se fosse concreto. Desceu no ponto errado, andou 3 quarteirões a mais até perceber, voltou. Chegou na rua de Dona Clarice, com o sol já alto e os pés que não estavam acostumados com aquela distância. A casa estava com o portão fechado. Vitória bateu 3 vezes. Esperou. Bateu mais 3. Ouviu passos lentos do lado de dentro. Aquele arrastar de chinelo de quem não tem pressa nem obrigação de ter. O portão abriu uns 20 centímetros e o rosto de Dona Clarice apareceu na fresta. Olhos escuros, expressão fechada, sem nenhum sinal de surpresa. Ficou olhando para Vitória por alguns segundos, sem dizer nada. Depois, fechou o portão. O som do ferrolho foi seco e definitivo. Vitória ficou parada na calçada, olhando para o portão fechado. Podia ir embora. Seria mais fácil, mais confortável, mais parecido com o que ela sempre fez quando as coisas ficavam difíceis. Mas ficou. Encostou a mão no portão, respirou fundo e falou em direção à madeira como se Dona Clarice ainda estivesse do outro lado. Eu sei que a senhora não tem motivo nenhum para me receber. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu tratei o seu filho mal. Fiz isso na frente de todo mundo e nem me preocupei com o que ele estava sentindo. Não tenho desculpa para isso. Silêncio do outro lado. Mas eu li a carta dele. Eu fui no apartamento. E eu preciso encontrar ele. Não para me justificar. Não para pedir perdão de um jeito que apague tudo. Só para olhar nos olhos dele e dizer o que eu deveria ter dito faz muito tempo. Nada. Vitória ficou de pé ali por mais alguns minutos. Então foi até o meio-fio, sentou na calçada com a bolsa no colo e ficou. Não mandou mensagem, não ficou olhando para o celular. Ficou olhando para a rua, vendo os carros passarem, deixando o tempo passar do jeito que ele queria. 1 hora se foi. Depois mais um pouco. O sol foi descendo e a sombra da casa foi crescendo até cobrir o pedaço de calçada onde ela estava sentada. Vitória tirou a carta do envelope e releu alguns trechos. Dobrou de volta com cuidado. Esperou mais. Foi quando o ferrolho se moveu de novo. O portão abriu, dessa vez completamente. Dona Clarice apareceu na entrada com uma expressão que não era exatamente acolhedora, mas já não era o fechado de antes. Olhou para Vitória sentada no chão. Olhou por um tempo longo. Entra, ela disse. Só isso. Sentaram na mesma sala de sempre, com a mesma toalha bordada e o mesmo café que Dona Clarice servia sem perguntar. Vitória segurou a xícara com as 2 mãos e ficou em silêncio, enquanto a idosa se acomodava na cadeira de frente, com aquela calma de quem já não se apressa para nada. Você leu a carta, Dona Clarice disse. Não era pergunta. Li. E o apartamento? Fui hoje cedo com minha mãe. Dona Clarice assentiu devagar. Ficou olhando para Vitória com aqueles olhos que viam mais do que a maioria. O que você quer de verdade, menina? Vitória colocou a xícara na mesa. Quero saber onde ele está. Para quê? Para falar com ele? Você já podia ter falado com ele faz tempo. Teve anos de oportunidade. Eu sei. Vitória não desviou o olhar. E desperdicei todos eles. Não tenho como mudar isso. Mas posso mudar o que faço agora. Dona Clarice ficou em silêncio por um momento. Passou o dedo na borda da xícara. Meu filho foi para a cidade onde cresceu. Uma cidade pequena, longe daqui. Pausou. Ele foi para não voltar, Vitória. Não foi passeio. Ele foi porque aqui ficou pesado demais para carregar. Eu sei que fui parte desse peso. Foi. Uma parte grande. A honestidade cortou. Mas Vitória não recuou. A senhora pode me dar o endereço? Dona Clarice ficou olhando para ela por um longo momento. Depois se levantou, foi até a gaveta do aparador no canto da sala, voltou com um papel pequeno dobrado
e colocou na mesa entre as duas, mas não tirou a mão de cima. Vou te dar esse endereço, ela disse, mas preciso que você entenda uma coisa antes de ir. Estou ouvindo. Meu filho não foi embora com raiva. Ele foi embora cansado. Tem diferença. Ela pressionou levemente o papel com a ponta dos dedos. Raiva passa. Cansaço do tipo que ele carrega não passa com desculpa. Passa com tempo e com prova. Se você for lá esperando que uma conversa conserta tudo, você vai machucar ele de novo. Vitória ficou com aquilo pesando. Então o que eu faço? Vai. Mas vai pronta para ouvir mais do que falar. Vai pronta para ficar de pé mesmo se ele não te receber bem. Vai porque ele merece ver que você mudou, não porque você precisa se sentir melhor. Vitória assentiu. Dona Clarice tirou a mão do papel. O ônibus para a cidade de Tiago saía de manhã cedo e levava horas. Vitória comprou a passagem naquela mesma tarde e foi para casa arrumar uma mochila pequena. Ana ficou parada na porta do quarto, vendo a filha dobrar uma muda de roupa em silêncio. Quer que eu vá junto? Não. Vitória dobrou outra peça com cuidado. Isso eu preciso fazer sozinha. Ana ficou olhando para a filha por um momento. Aquela menina que ela conhecia desde sempre, mas que nas últimas semanas estava revelando uma versão que ela não sabia que existia. Mais quieta, mais real. Tá bem, Ana disse. E foi. O ônibus quebrou no meio da estrada. 2 horas depois de ter saído, em plena rodovia, o veículo foi perdendo velocidade até parar no acostamento com um barulho que não deixava dúvida. O motorista anunciou com aquela voz sem emoção de quem já está acostumado com a situação que ia demorar. Vitória ficou sentada no banco com a mochila no colo e o celular sem sinal. Sem internet, sem como ligar para ninguém, sem previsão de quando ia andar de novo. Olhou pela janela. Rodovia, mato dos 2 lados. Um céu que estava começando a laranjear. Tirou o envelope da bolsa e ficou segurando. Não abriu. Já sabia de cor. Só segurou. Ficou pensando em Tiago, fazendo aquele percurso semana após semana até o apartamento. De ônibus, provavelmente. Tiago não era de gastar com o que não precisava. Chegando naquele prédio, subindo para o 5º andar, acompanhando cada detalhe das obras com aquele jeito quieto que a vizinha tinha descrito. Voltando para casa depois, sem contar para ninguém. Fazendo isso durante anos. Ela ficou no acostamento por quase 3 horas, até o ônibus reserva chegar. Quando finalmente embarcaram de novo e a estrada voltou a correr pela janela, a noite já tinha fechado completamente. Chegou na cidade de Tiago tarde da noite. A rodoviária era pequena, quase vazia, com uma funcionária sonolenha na bilheteria e um senhor idoso esperando alguém que não chegou. Vitória foi até um bar do lado de fora que ainda estava aberto e perguntou se alguém conhecia Tiago. O homem atrás do balcão franziu a testa pensando. Tiago, o que veio ajudar na escola? Pode ser. Todo mundo conhece ele aqui. Chegou faz algumas semanas. Ficou ajudando na reforma da escola municipal sem cobrar nada. O homem apontou a direção. De manhã você acha ele lá. Vitória agradeceu, pediu um copo de água e ficou sentada numa cadeira de plástico na calçada do bar, esperando o dia clarear. Não tinha onde dormir, não conhecia ninguém, não tinha planejado direito nenhum detalhe daquela chegada. E não se importou com nada disso. De manhã, caminhou até a escola seguindo as indicações do homem do bar. Era um prédio simples, de muros baixos e janelas coloridas, do jeito que escola de cidade pequena costuma ser. Dava para ouvir o barulho de obra antes mesmo de chegar. Vitória parou no portão e olhou para o pátio. Tinha 3 homens trabalhando. 2 que ela não conhecia, e um de costas, com chapéu, movendo materiais com aquele ritmo constante e sem pressa de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ela reconheceu antes mesmo de ver o rosto, os ombros, a postura, o jeito de segurar as coisas com cuidado. Era Tiago. Vitória ficou parada no portão com a mão na grade. O coração acelerou de um jeito que ela não esperava. Não de emoção só, mas de medo real.
Medo de que ele se virasse e o olhar dele fosse de fechado. Medo de que todo aquele caminho não fosse suficiente. Medo de que ela tivesse chegado tarde demais. Mas ficou de pé, porque Dona Clarice tinha razão. Ela não tinha ido até ali para se sentir melhor. Tinha ido porque ele merecia ver e ela ia deixar ele ver. A manhã chegou devagar naquela cidade pequena. Vitória tinha passado a noite numa cadeira de plástico na calçada do bar, cochilando de vez em quando, com a cabeça encostada na mochila e acordando com qualquer barulho. Não foi um descanso, foi uma vigília. Mas quando o céu começou a clarear e o primeiro movimento da rua apareceu, ela se levantou, passou água no rosto no banheiro do bar, arrumou o cabelo com os dedos e pegou a mochila. Caminhou até a escola. O pátio ainda estava vazio quando ela chegou. Os materiais de construção estavam organizados num canto, as ferramentas enfileiradas com aquele cuidado que ela já reconhecia. Não precisava nem perguntar quem tinha deixado assim. Ficou esperando encostada no muro do lado de fora, com a bolsa no ombro e o envelope dentro, guardado perto do corpo. Os homens começaram a chegar aos poucos. Dois que ela não conhecia, conversando sobre alguma coisa do serviço. E então Tiago. Ele entrou pelo portão lateral sem olhar para o lado, já com o chapéu na cabeça e a atenção voltada para a obra. Cumprimentou os outros dois com um aceno, pegou uma ferramenta e começou a trabalhar com aquele ritmo constante e sem pressa que ela tinha observado de longe na véspera. Vitória respirou fundo e entrou. Ele ouviu os passos no pátio e se virou antes que ela chegasse perto. Ficaram se olhando por um momento, sem nenhum dos dois dizer nada. Tiago estava mais magro do que ela lembrava, mais cansado. Não o tipo de cansaço de quem dormiu mal, mas o tipo mais fundo que fica no olho. Ele tirou o chapéu devagar, segurou na mão e esperou. Tiago! A voz de Vitória saiu menor do que ela queria. Vitória! A voz dele saiu igual a sempre. Calma, sem acusação, sem surpresa exagerada. Só o nome dela, dito com o mesmo peso com que ele fazia tudo. Ela abriu a boca e as palavras não vieram. Tinha ensaiado o que ia dizer durante horas naquela noite. Tinha organizado cada frase na cabeça com cuidado. E ali, com ele na frente, tudo sumiu. Sobrou só a verdade, sem embalagem. Eu fui horrorosa com você. A voz tremeu no meio. Durante anos, e na noite da festa eu fui pior ainda, na frente de todo mundo, com câmera na cara, como se você não fosse nada. Ela prendeu o choro por um segundo. Você nunca foi nada perto do que merecia ser para mim. E eu só entendi isso depois que você foi embora. Tiago ficou ouvindo sem interromper. Eu li a carta. Eu fui no apartamento. Ela tirou o envelope da bolsa e segurou com as duas mãos. Eu sei sobre o Gabriel. Alguma coisa passou pelo rosto de Tiago nesse momento. Rápido, profundo, como uma onda que vem e volta antes que alguém consiga nomear. Ele desviou o olhar por um segundo. Depois voltou para ela. Você veio até aqui sozinha? Ele perguntou. Vim. De ônibus? O ônibus quebrou no meio do caminho. Fiquei 3 horas parada na estrada. Ela quase sorriu. Mas vim. Tiago ficou olhando para ela por um momento longo. Naquele olhar havia muita coisa. E Vitória ficou de pé, suportando cada segundo dele sem desviar, porque sabia que era o mínimo que podia fazer. Dona Clarice te deu o endereço, ele disse. Não era acusação, era só constatação. Fiquei sentada na calçada na frente da casa dela até ela abrir o portão. Os 2 homens que trabalhavam no pátio tinham parado discretamente e ido para outro canto, com aquela sensibilidade simples de quem entende que tem coisa acontecendo que não é para eles. Tiago colocou o chapéu de volta na cabeça e olhou para o chão por um momento. Quando levantou o olhar, não havia raiva. Nunca havia raiva com ele. Essa era a parte que ela tinha demorado demais para entender. Havia cansaço, sim. Havia uma dor antiga que não desaparecia, mas raiva nunca. Vitória, ele disse, você não precisa-me nada. Eu fiz o que fiz porque quis, não para cobrar depois. Eu sei que você não cobra.
Ela deu um passo à frente. Mas eu preciso, não por você, por mim. Porque eu não consigo seguir em frente carregando o tamanho do que eu fiz, sem pelo menos olhar no seu olho e dizer que eu errei. Silêncio. Eu errei, Tiago. Muito, e sinto de verdade. Ele ficou parado por um momento que pareceu mais longo do que era. Então fez uma coisa que ela não esperava. Deu um passo à frente e a abraçou. Não foi um abraço de novela. Não foi dramático nem exagerado. Foi um abraço simples, firme, do tipo que diz o que não precisa ser dito com palavras. Vitória ficou rígida por um segundo de pura surpresa. E então desabou. Chorou do jeito que não tinha conseguido chorar em nenhum dos dias anteriores, com o corpo inteiro, sem tentar parecer bem. Tiago não disse nada. Só ficou ali, segurando, deixando o tempo fazer o que só o tempo sabe fazer. Ficaram sentados num banco de cimento no canto do pátio por um bom tempo depois disso. Vitória perguntou sobre Gabriel, não com curiosidade superficial, mas com aquele cuidado de quem quer entender de verdade. Tiago falou, devagar, com aquelas pausas dele, mas falou. Contou do sorriso do menino, do jeito que ele adorava ficar no colo, de uma tarde específica num parque que Tiago não conseguia tirar da cabeça, Gabriel correndo atrás de um pombo e rindo com aquela gargalhada aberta de criança. Renata e eu nos separamos um tempo depois que ele foi embora. Tiago disse em algum momento, sem que Vitória precisasse perguntar. Não foi por falta de amor, foi porque a dor dos dois juntos ficou grande demais para caber num lugar só. Ela casou de novo. Está bem, tem uma filha pequena, eu fico feliz com isso. Uma linha, simples, direta, resolvida. Vitória olhou para o envelope que ainda estava na mão dela. Você sabia que eu ia ler a carta? Esperava. Um canto da boca dele levantou levemente. Não era sorriso completo, mas era o começo de um. Sua mãe ia guardar a caixinha. Eu sabia disso. Você conhece ela melhor do que eu imaginava. Conheço, ele parou. E te conheço também, Vitória, mais do que você deixava. Ela ficou com aquilo por um momento. Depois, tirou o celular da bolsa e mostrou a tela para ele. Era o vídeo da festa, mas dessa vez com um comentário novo fixado no topo que ela tinha escrito na madrugada anterior sentada na calçada daquele bar. Esse vídeo mostra o pior momento da minha vida. Não porque eu fui humilhada, mas porque eu fui cruel com alguém que só me deu amor. Eu errei, muito, e estou no caminho de consertar o que ainda dá para consertar. O comentário tinha milhares de respostas. A maioria não era mais de crítica. Era de pessoas contando histórias parecidas, de arrependimentos com figuras que nunca foram valorizadas a tempo. O vídeo que tinha viralizado como humilhação estava virando outra coisa. Estava virando conversa real. Tiago olhou para a tela por um momento. Depois olhou para ela. Você não precisava fazer isso. Precisava, não para você, para mim, para ser honesta com todo mundo que viu. E ele assentiu devagar. Ana chegou no fim da tarde. Dona Clarice tinha ligado para ela assim que Vitória partiu. E Ana tinha pegado o primeiro ônibus disponível, chegado na cidade horas depois da filha. Quando entrou no pátio da escola e viu os dois sentados naquele banco de cimento conversando, parou na entrada por um momento. Tiago a viu primeiro. Se levantou. Ana caminhou até ele sem dizer nada e ficou parada na frente do marido com aquele olhar que dispensa qualquer palavra. O olhar de quem passou semanas com a metade do peito vazia e agora está olhando para o que estava faltando. Você podia ter me contado sobre o Gabriel, ela disse baixinho. Eu sei. Eu queria ter sabido. Eu sei, Ana. Ele ficou olhando para ela. Desculpa. Ela abraçou ele. Ele abraçou de volta. Vitória ficou de pé do lado, olhando para o chão com um sorriso que doía e aliviava ao mesmo tempo. Voltaram juntos alguns dias depois. Não foi uma volta com fanfarra. Foi uma volta simples, como a maioria das coisas boas na vida. Tiago retomou a rotina,
Ana voltou para o trabalho e Vitória começou a descobrir o que é construir uma vida do zero com as próprias mãos, porque o apartamento estava lá, pronto, esperando. Mas ela decidiu que ia merecer cada cômodo dele antes de entrar para ficar. Algumas semanas depois, numa tarde de domingo, Vitória apareceu na casa de Ana e Tiago com uma caixa nas mãos, embrulhada em papel simples, com uma fita vermelha amarrada com cuidado. Tiago olhou para a caixinha e ficou parado por um segundo. Reconheceu o embrulho antes mesmo de ler o que estava escrito. Vitória estendeu para ele sem dizer nada. Ele pegou devagar, virou nas mãos, leu o que estava escrito no papel. Aquela letra dela, que ele nunca tinha visto antes, cuidadosa e um pouco torta de quem não tem o hábito, mas se esforçou. Não é muito, mas é tudo que eu tenho para dar. Tiago ficou parado, com os olhos naquela frase por um longo momento. Reconheceu as palavras. Eram as dele, devolvidas por ela, com todo o peso que elas tinham agora que a história estava contada. Abriu a caixinha. Dentro tinha uma foto. Simples, impressa em papel comum, levemente torta, porque a impressora doméstica nunca alinha direito. A foto mostrava os três, ele, Ana e Vitória, numa tarde qualquer na cozinha, rindo de alguma coisa que ninguém mais ia lembrar o motivo. E embaixo da foto, um bilhete dobrado. Vitória tinha escrito com aquela mesma letra esforçada: "Obrigada por ser o pai que eu não merecia. Agora eu sei o que eu tinha e nunca mais vou jogar fora." Tiago leu uma vez. Leu de novo. Fechou o bilhete com cuidado, colocou de volta na caixinha e ficou em silêncio por um momento com a cabeça levemente abaixada. Aquele jeito dele de processar o que é grande demais para sair em palavras na hora. Quando levantou o olhar, os olhos estavam molhados, e pela primeira vez em muito tempo, desde antes de Gabriel, desde antes de tudo, Tiago chorou. Não de dor, de alegria. Porque algumas pessoas chegam na nossa vida sem fazer barulho, sem cobrar espaço, sem pedir que a gente perceba o quanto elas estão dando. E às vezes, a gente só entende o tamanho desse amor quando ele vai embora, ou quando a gente tem coragem de ir atrás dele e trazer de volta. O presente mais simples da festa não cabia numa caixinha. Caberia num apartamento, numa carta escrita à mão, num homem que acordou todo dia por anos, construindo algo para alguém que nunca deixou ele ser pai. E no final, coube numa foto impressa torta e num bilhete escrito com letra esforçada por uma menina que demorou, mas chegou.